Hora certinha na sua Rádio Nova FM, 7 horas e 32 minutos. 7h32. Sábado Show. Sábado Show. Entrevistas. Pois muito bem, estamos de volta ao vivo. Hoje, dia 8 de julho de 2017, são 7 horas e 32 minutos ainda. Tudo aqui é bem rapidinho, de um certo modo. Então, estamos aqui prestes a começar o nosso Sábado Show Entrevistas. Os microfones estão abertos e gostaria de dizer que temos na nossa bancada a jornalista Mariângela Borba, que está aqui também conosco para participar da entrevista, como sempre, e as nossas convidadas, que é a coaching e é especialista em gestão de processos organizacionais, que é a Carla Françoise, e além da Damares Flor, que é professora pedagoga e também escritora. Iremos falar sobre neurociência. O que será isso? Isso está sendo colocado em prática? De que maneira? Qual o horizonte que isso nos leva e as melhorias que a gente pode obter com relação à questão humana e também muito focada à questão profissional. Então, bom dia a todos da mesa mais uma vez. Damares, se quiser e puder começar, seja bem-vinda. Estar com você e principalmente com o isso. Então, é bem apropriado você falar. Agora nós queremos falar da ciência como é bem interessante, né? É verdade. A neurociência é um mergulho no cérebro. O cérebro é aquela caixinha misteriosa, né? E a gente não sabe o que está acontecendo com ele. E a neurociência, ela está conseguindo desvendar alguns mistérios do cérebro. A gente pode dizer que o cérebro é uma coisa tão impressionante. E é o cérebro que comanda a vida. O cérebro é quem comanda nossa maneira de falar, de andar, de coçar o cabelo, de cantar no banheiro, de estalar um dedo, de olhar, de ouvir. Então, tudo isso aí é controlado pelo cérebro. E os estudos que os neurocientistas têm feito com o cérebro de pessoas vivas, porque até 1950 só se estudava cérebro de pessoas mortas. De 50 para cá, com o desenvolvimento das tecnologias, é possível ver, eu conversando aqui e saber o que é que está passando no meu cérebro. Porque dentro do cérebro nós temos aí 86 mil bilhões de neurônios. Interessante é que todos ganharam essa herança genética. Não é coisa de local, nem de família e nem de governos. É uma dádiva divina. Nascemos com 86 bilhões de neurônios para ser feliz ou infeliz, para fazer ou desfazer. Então, no ciclo de palestra do dia 14, nós, lá na Universidade Salgado Filho, nós vamos discutir o que é que você está fazendo com os seus 86 bilhões de neurônios. Cada um neurônio faz, em média, de 10 a 50 mil conexões. Professora Damares, vou lhe interromper e vou brincar um pouco pra gente. Será que em Brasília o pessoal está usando esses neurônios? Para o mal está. Muito, inclusive. Muito. Olha, nunca na história desse país se usou tanto os bilhões de neurônios para o mal. Para o mal, né? Certo? E nós estamos pagando o preço. Essa questão neurolinguística tem a ver também com a questão da chamada inteligência emocional? Está muito próximo, está distante? Olha, a neurolinguística é a linguagem dentro do cérebro. O cérebro fabricando, produzindo, elaborando a linguagem. Isso nós temos duas linguagens, né? A linguagem com som e a linguagem sem som, que é justamente o pensamento. Agora, a inteligência emocional é uma teoria que não é muito aceita no meio acadêmico, até porque emoção não tem inteligência, é subjetivo. É como nós defendemos a educação emocional. Não é? Eu tenho curso de educação e atualização em educação emocional. Nós vamos falar sobre educação emocional no ciclo de palestras. Como é possível educar emoção se a emoção é química?
certo? Mas como é que... Mas objetivamente não, mas subjetivamente sim, quando nós nos educamos. E o que é se educar emocionalmente? É quando a gente tem consciência das nossas emoções. Porque as emoções no nosso cérebro é como se a gente tivesse milhões de rádios sintonizadas diferentemente. Um verdadeiro dial de ondas curtas. Quem lembra de ondas curtas, que dificuldade de sintonizar um rádio na faixa de ondas curtas. Agora, veja só, e essas rádios, elas atuam, certo? A gente não sabe, porque nós falamos emocionalmente, andamos emocionalmente, comemos emocionalmente, né? Amamos emocionalmente. Não há como se libertar das emoções no cérebro. Não há como. Então, nós estamos sempre movidos por emoções. Da fecundação à morte, certo? Então, por que nós precisamos... O título da minha palestra é Cuidado com as suas emoções, elas podem se voltar contra você. Porque as emoções estão no cérebro, certo? E elas partem a todo momento antes da razão. E não existe razão e emoção, é uma coisa só. Razão e emoção é uma moeda com dupla face, com cara e coroa, certo? Então, sempre que tudo que nós falamos, a emoção parte na frente. E em velocidade e em local diferente do cérebro. E depois elas se unem para formar o pensamento. Então, qual é a problemática maior? É se nós somos emocionalmente 24 horas até dormindo, certo? A gente vai ao banheiro emocionalmente, come emocionalmente, mesa, cama, banho, nós não nos divorciamos de emoção. Sem emoção não há vida, não há aprendizagem, não há curiosidade. Nós somos movidos à emoção. Agora, Damaris, eu vou te pedir licença, porque nós estamos aqui também com a Carla François Gonçalo, ela que está organizando esse ciclo de palestras que você tanto falou. E, Carla, nos fala um pouco sobre esse ciclo de palestras a respeito da neurociência, o que é que ele vai tratar, onde é que vai ser. Bom dia Edson, Carla. bom dia Mariângela, bom dia ouvintes. Primeiro agradecer o convite e que de pronto foi atendido, a Damaris também por estar aqui junto com a gente. Nós agradecemos. E é uma satisfação enorme estar aqui falando de um tema tão complexo que é a neurociência, né? Então o objetivo maior do evento é trazer para o grande público a ideia de que a neurociência não é uma questão acadêmica, tão somente acadêmica, né? É uma questão, como o Damaris bem falou, é uma questão de cotidiano. Como que a gente pode aplicar a neurociência na minha vida, na sua vida, no nosso contexto social, né? Verdade. E aí, sobretudo na área das profissões, como que ela hoje atua dentro das profissões, quais são as pesquisas que vêm sendo avançadas a partir disso, né? Na área de marketing, por exemplo, que é uma coisa que a gente costuma dizer como que o cérebro compra, né? Até onde a gente é induzido pela neurociência, e hoje há pesquisas completamente diferenciadas do que a gente tinha há 10 anos, por exemplo, na área de como a gente compra os serviços. E aí a gente vai falar um pouco sobre a área de marketing, na área da saúde, por exemplo, o que é que tem de avanços na área da saúde sobre o cérebro-máquina, até onde a neurociência está levando essa questão da saúde, por exemplo. Tem uns papers hoje que a gente usa para ver a questão da saúde da gente, os aplicativos que a gente usa. Isso tudo está inserido dentro da neurociência como forma de melhoria de vida. Então não é uma coisa acadêmica, não é uma coisa distante da minha realidade, da sua, da realidade de qualquer um, né? E sobretudo as emoções, como a Damaris falou, ela está inserida num contexto diário. E aí se eu não me trabalho emocionalmente, como que eu posso conviver numa sociedade tão cheia de estresse, tão cheia de como é que eu posso dizer? De pressões, né? A gente costuma dizer muito onde a gente anda que as pessoas elas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. É verdade. Então não adianta você ter um currículo assim espetacular se você não tem um domínio das suas emoções. Cada dia a gente tem um novo enfrentamento. Como a gente pode se equilibrar a partir disso, né? Então o objetivo do ciclo foi justamente trazer para a massa a ideia de que a gente pode entender sim o cérebro, não é uma coisa acadêmica, não é uma coisa assim ultra mega master difícil de se entender, e a partir daí tomar para si e conseguir evoluir nesse mundo tão conturbado
trabalho que a gente está hoje. Boa vontade. Nossa, então, é verdade. Ô Carla, isso pode ser utilizado no nosso dia a dia também, não é uma coisa somente voltada para o meio acadêmico ou empresarial ou profissional. Não, de forma Isso ajuda alguma. nas relações também, né? Muito. E o que a gente quer, na verdade, é que eles entendam, que as pessoas entendam que a neurociência não é uma questão tão somente acadêmica. A neurociência está lá na academia para ser pesquisada, para ser entendida, mas que a partir daí ela precisa ser aplicada no nosso dia a dia. Né? E é lá, no ciclo de palestra, lá na Salgado Filho, que as pessoas vão entender como aplicar dentro da sua vida cotidiana, na questão da educação emocional, seja nas suas profissões, a partir do marketing, por exemplo, que a gente faz um trabalho muito grande na área de marketing e publicidade, enfim. E na questão da saúde, como você pode usar a neurociência e as tecnologias que estão surgindo a favor do nosso bem-estar. Né? Então, tudo isso vai ser trabalhado no dia 14, lá na Universidade de Salgado Filho. Bom, deixa eu fazer um lequezinho aqui, que a Maria me mandou esse site de vocês ontem, né? Que a gente até conversou ali um pouquinho em off. Temos vários temas, né? Desafios da interface cérebro-máquina. Isso. Temos também aplicações e desafios das ferramentas de neuromarketing, você acabou de citar. E ainda, cuidado com as suas emoções, foi citado agora há pouco pela professora também, elas podem se voltar contra você. Essa é uma questão mais abrangente que justamente tem a ver com o todo, não somente para o meio profissional. Isso. Nos fale, para o nosso público, quais seriam as principais ferramentas que o nosso cérebro poderia exercitar mais para ter uma conduta melhor no diálogo um com o outro, com o seu semelhante, né? Olha, veja só, o cérebro é um todo e funciona como todo. Antes dos estudos do cérebro, dizia-se que a gente só usa 10% do cérebro, mas não é verdade, não. Se a gente usasse 10% apenas do cérebro, a gente nem levantava da cama pela manhã. Alguém estava querendo nos diminuir, né? É verdade. Olha, não acredite nisso, viu? Então, é por isso que tem que ir para palestra, né? Pro ciclo, porque lá porque você vai... mito ou ciência, né, Damares? Mito ou ciência. Mas existem muitos mitos sobre o cérebro, até porque com esse capacete para proteger o cérebro que está lá dentro, né? A natureza é tão sábia que nos deu um capacete, porque a gente cai, mas não quebra, não bate o bichinho, não. Ele está lá preservado, não é? Então, nós precisamos do cérebro como um todo. E quanto mais nós conhecemos sobre o cérebro, mais nós podemos otimizar, aumentar, tirar proveito dessa capacidade, porque olha, nós somos pobres, porque nós não estamos usando a capacidade do nosso cérebro. Tudo que nós precisamos está no universo, mas nós erramos o alvo. Frisando essa palavra pobre, quando a gente fala pobre aqui, não é só o pobre materialmente. Às vezes é o pobre na questão do seu próprio conhecimento de si, do outro e do nosso meio. Isso, e não se desenvolver bem, não é isso? Isso, exatamente. Eu acho que a maior pobreza é essa de você não se dar conta da riqueza que você tem em cima dos ombros. Agora, certo? Uma coisa importante que se diga é que a gente está passando por uma mudança muito grande de era, né? Verdade. A gente você vê as revoluções tecnológicas que está vindo por aí, a gente está saindo da era digital, né? E a gente está indo para a era pós-digital. Isso. E até onde isso vai nos estudos da neurociência, né? De conhecer a si próprio. É verdade. Então, é bom que se diga que além do conhecimento do outro, é essencialmente o conhecimento de si, né? Como você se entende, como você pode usar ferramentas para se autodesenvolver, que isso é a coisa assim, mais importante da neurociência para mim, é como você conseguir utilizar o potencial do seu cérebro para se autodesenvolver. Esse é o X da questão, né? Como que eu posso fazer isso? E isso independe de questão social, financeira. Isso depende apenas da vontade de fazer. Da boa vontade. Eu digo muito às pessoas, mas é muito caro fazer isso, é muito caro fazer aquilo. A gente, quando eu volto a dizer que a gente está passando por uma revolução de era, os conceitos, os estudos estão na internet, né? Você pode pegar vários cursos na internet gratuitos, por exemplo, até o conceito de aprender, de aprender, de adquirir conhecimento. Até o conceito de aprender hoje está diferenciado. Mudou. Antigamente, 10 anos, 20 anos, diferente. você só fazia um curso, um estudo, alguma coisa, quando você tinha dinheiro para fazer. Hoje você vai no YouTube, os tutoriais estão aí, cheio de coisas super interessantes para você fazer. Então a questão não é mais tão somente financeira, né? A questão agora é tempo e vontade. Então, quando você tem vontade, você arruma tempo, seja ele qual for. Então, a grande chave da neurociência hoje é a gente começar a entender
como potencializar as habilidades que a gente tem a partir do que o cérebro nos oferece. E hoje tem também uma questão muito fácil, assim, muito, muito palpável, que é justamente a questão da educação à distância, não é isso? Sim. E aí, Damares é mestre nesse assunto. Olha aí, eu acho que a gente vai revolucionar, inclusive, a educação daqui a um tempo. Depois do nosso intervalo. Se deixar, a gente fica falando, né, depois Damares? do nosso intervalo. Estamos com o cérebro funcionando aqui. Tá bom. Vamos embora. A gente volta já depois do intervalo, são 7 horas e 47 minutos. Sábado Show. Entrevistas. Sábado Show. Estamos apresentando Sábado Show. Pernambuco, 100% você. Rádio Nova FM, Nova FM, Pernambuco, no coração. Sábado Show. Sábado Show. Entrevistas. E já estamos de volta aqui dentro do nosso Sábado Show, microfones abertos e formando a hora certa para que você não se atrase. São 7 horas e 48 minutos. E estamos entrevistando com muita satisfação e, como eu já disse, o cérebro funcionando, a especialista nossos 86 bilhões de neurônios estão ativos. A especialista em gestão de processos organizacionais, a Carla Françoise, e também a pedagoga, professora, escritora Damares Flor. É uma satisfação a gente estar tratando desse assunto. Talvez eu aprenda um pouco mais hoje. Por favor, me ajude, né? Então vamos juntos. O que é que a gente pode debater um pouco do que a gente deixou agora desse assunto? Sobre a questão da educação, a gente estava falando sobre a educação do próximo, o que vem por aí a nível de educação, né? Então, exatamente. A neurociência para educador, Damares, o que é que vem por aí? O cérebro, ele é tão inteligente que ele próprio se modifica e modifica as coisas, né? Nós temos uma mudança assim drástica na educação do século XXI. E uma delas é a aprendizagem horizontal. Nós temos, a escola tem aprendizagem vertical. É um falando para muitos. Hoje, nós temos a educação com muitos falando para muitos. Quando Carla falou que você vai à internet. A internet é uma escola sem fronteiras. Isso. Viu? Então, a internet é uma escola que veio derrubar essa escola que nós temos, essa escola verticalizada. Uhum. Essa escola, porque o grande feito da internet foi derrubar o império da informação na mão de alguns. A escola elitizada, que era voltada apenas para aqueles que tinham poder econômico. E muitas vezes nós, que talvez tenhamos um poder menor, ficamos apenas com uma parte desse conhecimento. Essa que é a verdade, né, professora? A história já mostra isso, né? E a gente ainda tem esse hábito, né? Infelizmente as pessoas ainda acham que se aprende tão somente na escola. A escola é só mais um braço de aprendizado. Um condutor. Mais um, né? Hoje os altos cursos, muitos cursos que tem pela internet, o YouTube, eu sou fã do YouTube, eu acho que o cara que inventou é sensacional. Fantástico, né? Aliás, a internet como um todo, né? Então, eu sou fã dos cursos que a gente faz online, free, então, sem custo nenhum. Então, é um aliado do agora, né, querer poder. Nossa, não é? então assim, o que a gente precisa mudar na sociedade é esse conceito que só se aprende na escola. Existem coisas que de fato a gente só aprende na escola ou não, né? Aí fica a questão para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Mas a internet é um grande aliado. Eu falo muito que tudo mudou, inclusive a forma de fofocar. Hoje a gente não vê mais ninguém na janela fofocando, é o Facebook, né? As pessoas sabem da vida do outro pelo Facebook. Então, quando as pessoas elas começarem a entender que o Facebook não ficou tão somente, as redes sociais, a internet não ficou tão somente pra gente olhar, é bom que a gente olhe um pouquinho, porque a gente é curioso, é do ser humano realmente dar uma olhadinha, uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali pra saber como tá. E até a vida da gente no corre-corre faz com que a gente se afaste um pouco das pessoas, e aí tá as redes sociais pra deixar a gente um pouco mais junto, né? Mas que a gente entenda que a internet não é tão somente para isso.
e que veio a revolução na questão educacional e que a gente tem tanta coisa boa e bacana. E como o nome já diz, rede, é justamente para aproximar todo mundo ali, não é? Isso. E essa ferramenta das redes sociais são fantásticas, porque elas vieram justamente com o objetivo de mostrar que o mundo é uma rede. Exato. Que eu conheço você, mas que de repente você já poderia conhecer Cicrano, Beltrano e por aí vai. E mostrando mais uma vez que o mundo não é imenso como as pessoas antigamente pensavam, né? Tá tudo o mundo muito, realmente muito é pequeno, estreitinho, né? Exatamente, E aí, todo mundo próximo e a necessidade, a importância, desde os nossos primórdios, de viver nessa proximidade, não é isso? Exatamente. E aí o grande desafio, né? E aí a gente toma esse desafio agora nesse ciclo de palestra, o Cérebro em Foco, é de mostrar para as pessoas que elas podem se desenvolver de uma forma mais ampla. Né? O grande desafio da gente a gente está fazendo esse ciclo de palestra em outros municípios, e para que no próximo ano a gente faça um evento muito maior, né? um congresso internacional sobre neurociência aqui em Pernambuco. Que coisa boa. Mas a ideia da gente é fomentar essa curiosidade das pessoas mesmo, de querer conhecer mais um pouco sobre isso e se desenvolver. Carla, de uma forma resumida, esse projeto começou quando e no momento vocês estão em que patamar? Já está no meio, apenas está começando? Aí já tiveram outros projetos, a coisa já vem avançada? Como é que Na vocês... verdade, eu bebo da fonte da neurociência há muito tempo por conta da Damares, que já é uma pesquisadora do tema há muito tempo, tem alguns livros publicados nessa área e faz algumas palestras. Eu sempre vim bebendo na fonte das palestras dela e o tempo inteiro a gente querendo entender. Quando a gente falava neurociência, as pessoas diziam, não, nossa, parecia um palavrão. Não complicado, nossa, parecia que a gente estava todo mundo no sofá do presidente da República, aquela coisa, sabe? Muito formal. E aí veio a ideia de que a gente de desmistificar a neurociência. Exatamente, a neurociência é uma coisa para o meu filho, para mim, para você, para Claro. qualquer pessoa. E aí veio a ideia da gente fazer um projeto para tentar trazer o pessoal para conhecer de fato o que era neurociência. Isso. E a partir disso a gente começou, porque se a gente começa a pensar uma coisa, daqui a pouco pensa outra, quando a gente vê, toma um tamanho que não é mais só um pensamento meu, um pensamento da Damares, é um pensamento coletivo. E aí a gente pensou num projeto, a ideia era fazer um congresso, e vieram uns colegas para fazer um trabalho aqui na área de neuromarketing, e a gente começou a conversar a respeito, e a partir daí... E agregou, não é? E a partir daí, vamos fazer primeiro os ciclos de palestra para poder entender, as pessoas começarem a entender, com foco no evento do próximo ano. E a gente faz agora aqui em julho Recife, agosto a gente faz Petrolina, e se Deus quiser a gente vai fazendo polos assim, Sertão, Agreste, para que as pessoas comecem a entender. Mas a ideia é a gente sair de Pernambuco e sair por aí afora divulgando a Quantas neurociência. pessoas estão com vocês neste trabalho que é tão inovador? Olha, a Universidade Salgado Filho de pronto atendeu ao nosso pedido, né? O Bira, ele, na hora que a gente chegou lá com a ideia, ele abraçou a causa e disse, olha, não sai daqui, vai ser aqui. E eu entendo que isso faz parte do processo de aprendizagem, de uma forma geral, a universidade. O Bira é o Bira que a gente conhece? Isso, é o Birajara. O Birajara, E aí ele abraçou, me colocou debaixo do braço e a gente vai fazer aqui. E então tem a Universidade Salgado Filho, tem o laboratório desculpa, Damares, esqueci o nome. De neurodidática, também está junto com a gente. Tem a Assim, que é a Assim Assessoria, que está fazendo toda essa parte do trabalho de divulgação, de implementação do projeto. Tem o laboratório de neurociência também do Rio Grande do Sul, da Universidade do Rio Grande do Sul, que agora me perdoem o nome, eu esqueci. Mas, enfim, somos hoje em 5 parcerias. Tem a Design Culture, que também é um trabalho muito interessante, e eles vão levar isso para o pessoal deles, a partir da questão da publicidade, enfim.
Nós hoje somos em 6 pessoas, nas 6 empresas, que entenderam que a neurociência ela faz parte do todo, e a ideia é que a gente leve isso mundo afora e cada vez mais a gente consiga trazer mais gente para conhecer a história, para conhecer a neurociência. É uma coisa assim, muito bacana, porque quanto mais você estuda, mais você fica curioso Mais e dá mais vontade de aprender mais. porque aí Isso. você consegue entender as aplicabilidades em vários setores, na questão de como educar seu filho. E como é que está o público-alvo, a aceitação desse público-alvo de vocês? Como está sendo? Sim, o que é que você já vem sentindo, né, nesses Olha, trabalhos iniciais? graças a Deus, por onde a gente vem passando, as pessoas elas estão muito entusiasmadas com o tema. O assunto é um assunto que provoca o interesse. Exatamente. O que a gente tentou fazer é não segmentar por um tema só, né? A gente colocou saúde, colocou marketing, colocou Damares, que é uma coisa bem ampla e aí atinge todo mundo, colocou o professor Marcelo, que é da parte de cérebro-máquina. Então, que aí não é, quando se pensa assim, cérebro-máquina, só acha que é ciborgues, né? A gente tá falando de verdade. Star Ou então Wars, inteligência artificial, né? O Robocop. O Robocop, inteligência Isso. artificial. Existe todo um processo de inteligência artificial, porque a gente está inserido num processo que vai acontecer daqui 5 anos, por exemplo. A gente eu fiz um trabalho em Camocim de São Félix, quarta-feira agora, e a gente falou sobre isso, sobre as profissões que estão, daqui 5 anos não existirão mais. Não existirão mais. E aí, a gente vai ser, algumas profissões vão ser substituídas pelas máquinas. Como aquelas Gente, também que estão vindo, né? E aí Que não existiam e vão passar a mas existir. aí é o que a gente diz, algumas sairão, mas isso não quer dizer que não vai aparecer outras. E não né? quer dizer que desapareça também, como é o caso do jornalismo. Hoje em dia a Google ela já está colocando robôs para fazerem um trabalho de Sim, sim, sim. mas nunca robôs vão serem iguais a seres humanos. Até porque já teve já apareceu uma vez um erro gravíssimo que eles deram de um estremecimento na Terra numa escala altíssima. E como se tivesse dizimado aquela localidade ali, eu não me lembro agora, mas lá na América do Norte, e de repente isso não aconteceu. O que acontece se a gente Robôs também falham, não é? Você me lembrou Orson Welles. A gente não. Não era robô, né, A Eduardo? gente não tá querendo aqui. Pois mas aqui não tá romanceado, não, realmente a gente foi não tá fato. não tá querendo criar um pânico de que os robôs vão tomar o planeta e que os humanos vão ser extintos. A gente até vai, mas vai por nossa causa sabe própria. Claro, penso, até porque sinceramente, a robótica funciona com auxílio do ser humano, né? A De uma professora certa Damares, forma. ela colocou uma coisa importante, porque tudo parte de nós. Isso. Ela que é especialista na questão da neurociência. Ora, a inteligência artificial, né? A tal AI, ou AI, sei lá, como se pronuncia exatamente, ela parte do homem. Quem constrói a máquina e quem faz aquela máquina ficar inteligente é o homem. Mas aí, Então como a gente vai negar isso? mas né? qual é a questão Talvez um aqui? dia a questão de achar que ela possa se tornar autossuficiente. Essa é a Edson, proposta, né? a questão da inteligência artificial. E a maneira que isso pode ser positivo também, até porque a medicina hoje em dia ela faz a prática da robótica. A Agora robótica, para as Isso. tecnologias, elas não vêm para destruir o homem, né? Ela vem como Exato. como um produto para nos ajudar, tá entendendo? Isso. Agora sim, o que é que as profissões vão acontecer? Algumas vão acabar, como por exemplo aquela da pessoa que ficava nas cancelas dos shoppings, que não existe mais, se a gente coloca, É verdade. foram substituídas pelas máquinas, e outras precisarão se adaptar à nova realidade. Né? Por exemplo, o jornalista ele vai precisar se adaptar à nova realidade. Claro. Daqui a um tempo, o jornal impresso ele vai acabar. Né? E aí como que você vai viver? Hoje são raras as pessoas. Eu fiz uma palestra agora há pouco em Caruaru e perguntei quem ainda lê jornal impresso. Fiz. Uma pessoa levantou a mão. Eu leio. Porque a maioria vai no aplicativo. É verdade. Né? Então, Mas a gente pode unir o útil ao agradável. Então as mudanças elas vão acontecer. Existem as pessoas que ainda têm a tradição de ir lá comprar, que gostam Mas de tem tudo, mas a grande ponto maioria também que não tem. o virtual ele chega de uma forma mais barata, entre aspas, né? Então Tem isso também. o setor jornalístico está se adaptando. Né? A gente hoje diz muito que o que a gente vende hoje são experiências. Se você vê, a televisão ela está mudando, a Globo está aí, o Fantástico colocou agora faz 20 dias uma nova experiência de 360 graus para você entender como que funciona as coisas. Então a gente está mudando. Eu digo muito que a gente sai na frente quem entende que a gente está passando por uma mudança de era. A gente está inserido numa era digital, mas a gente está indo para pós-digital. E como é que a gente vai chegar nesse ponto? Professora Damares, o nosso cérebro está captando tudo isso bem?
Não. A senhora é objetiva na resposta. Eu também concordo. Tem um livro de um neurocientista americano. Tem um delay, né, Damares? Chamado A Mente Executiva. E ele fala que nós estamos atabalhoados, né? A mente de acordo com a quantidade de informações, né, que nós recebemos. Contemporânea, nós estamos realmente com uma sobrecarga, uma sobrecarga muito grande. Mas também porque está faltando muita gerência em muitas áreas do conhecimento, da vida, do dia a dia, né? Então, nós votamos errado, temos péssimos gestores, né? Isso mexe com o nosso dia a dia, mexe com o nosso sono, nosso inestimável sono. Então, são muitas questões que o cérebro da modernidade, o nome do livro é O Cérebro da Modernidade. Então, ele realmente está se ressentindo. Professor, me fala um pouco sobre essa questão do sono no nosso cérebro. Um pouquinho só. A senhora fala que esse sono é porque as pessoas estão se absorvendo tanto pelas informações e muitas vezes ficam atabalhoadas, como a senhora colocou? Mais uma vez, nós humanos estamos interferindo no relógio biológico do cérebro. Olha, naturalmente, às 18 horas, você vai sentir um aviso, vai dormir, Edson, você nem liga. Às 20 horas começa o primeiro sinal. Vai pra cama, Edson. Aí você dá aquela... Eu sinto assim um chamamento. E às vezes abre a boca. Às 22 horas, novamente o relógio biológico desperta. Vai pra cama. E a gente... E aí Edson daquele outro lado diz, não, eu quero ficar aí, mais, ver uma televisão, assistir um filme. De amanhã. Tem uma série de coisas. Aí, olha, 20 horas, primeiro chamamento, né? Melatonina vem pro cérebro e lhe chama. Às 22 horas. Depois o cérebro já está cansado de lhe mandar pra cama e você não vai, certo? Quando ele lhe manda urinar, você vai. Mas você mesmo assim, tem muita gente com câncer no intestino porque não vai. Porque não vai, obedece por conta do trabalho. E estudar à noite. Não é o momento do sono. Quer dizer, cada vez mais nós nos enchemos, nós nos atabalhoamos com a vida moderna e estamos dormindo menos. O acúmulo de informações, não é isso? O acúmulo de informação não perturba o cérebro, ele é muito seleto. E depois das 22 horas, ele que é o ideal para estar dormindo é entre 22 horas e 1 hora da manhã. Porque o cérebro, ele arruma. Ele se desfragmenta e depois ele se reorganiza. Estamos usando um termo técnico, é isso aí mesmo. Não é? Então, nós deveríamos estar dormindo, porque é ali que ele manda as informações para a memória de longo prazo, que a gente não esquece nunca mais. Não é? Que eu aprendi, coisas que eu aprendi na infância. Por exemplo, 7 vezes 8, 56, 9 vezes 9, 81. Tá tudo na memória de longo prazo. Automático, Não é? No automático. Então, essa hora que o cérebro pede para se organizar, nós estamos trabalhando, nós estamos bebendo, nós estamos fazendo uma série de outras coisas. Lendo, preparando o programa do outro dia. Certo? Enquanto isso... É verdade. O cérebro está pedindo que você vá dormir. Tocou no calo, é verdade. Nós humanos, estamos passando por cima do nosso relógio biológico. Por exemplo, o horário de acordar. O horário ideal de acordar é entre 6 e 7 horas da manhã. Porque depois das 7, até 6 horas, ele vai produzir... cortisol. O cortisol, quando ele é demais, ele adoece. Mas ele é bom para dar energia, para levantar. Sem cortisol, nós não levantaríamos da cama. Nós não acordaríamos. Nós não estaríamos falando. Certo? Agora, nós começamos primeiro a gente pensa que felicidade é ter coisa, é ter bens, é acumular. E isso não é felicidade, isso é exaustão. E nós estamos indo à exaustão. A felicidade é um estado mental. Ô Damares, talvez venha a diferença da sociedade antiga da nossa sociedade atual, quando a sociedade antiga primava pela vida em sociedade de fato, pela vida em comunidade de fato, pelo respeito às pessoas. Hoje em dia não se respeita as pessoas, se respeita o capital. Você resumiu a vida no interior, no sítio,
tranquilidade, era muito melhor para o cérebro. Então, grande parte das doenças e cada vez mais os humanos estão apelando para o sono químico. Isso. O que é o sono químico? Através de medicamentos ou outros estimulantes que levem a isso. Para dormir. Né? Quer dizer, tem gente até que bebe para dizer que vai relaxar, para poder dormir, nós desaprendemos a comer, desaprendemos a andar. A gente vai para academia para simular que está andando. Nós desaprendemos a nascer, a comer, a viver, desaprendemos a ter uma boa relação sexual. Então, nós estamos machucando o nosso cérebro, a nossa grande herança. Professora Damares, tudo isso que a senhora falou e muito mais também faz parte da palestra, faz parte do seu diálogo, quando a gente dá aquela quebradinha, às vezes, na continuidade do tema. Isso tudo a gente pode continuar aprendendo através desse espaço? Pode dizer assim, olha, esse nosso encontro não é encontro de neurociência, é encontro sobre o conhecimento do meu e do seu cérebro. Que bacana. Olha, estamos encerrando a programação, o nosso programa de hoje, o nosso Sábado Entrevista. Gostaria que vocês deixassem e-mail, site, blog ou rede social e de repente falar algo de forma rápida que a gente não tenha perguntado. Eu quero dizer só que o evento ele acontece dia 14 de julho na Universidade Salgado Filho, ali na Ibiribeira. A gente está com o link no Facebook da Assim Assessoria. As pessoas podem entrar na página, tem lá o link do evento. A gente aceita cartão de crédito, boleto bancário, fiado, desde que a pessoa vá, porque eu acho que é importante que a gente, nesse momento de transição, as pessoas consigam entender muito mais o que a gente tem para oferecer do que só apenas acordar, dormir, trabalhar. Para a gente encerrar. Eu gostaria que Carla falasse mais o nome dos outros palestrantes, que são importante. Excelentes. Pois não. A gente está com da Universidade Federal de fazendo jus. A gente está com o Marcelo Carreão, que ele é diretor do Laboratório de Neurociência da Universidade Federal de Pernambuco. Ele está com o tema cérebro-máquina, né? A gente tem o Roberto Nonohai, que é de Porto Alegre, também da Universidade Federal de Porto Alegre, falando sobre as ferramentas do neuromarketing. Vem o Biractan, que vem falando sobre a neurociência no cotidiano, também da Universidade Federal de Pernambuco. E todos esses são doutores em neurociência. Vem Damares falando aqui sobre as emoções, os cuidados que a gente precisa ter. E, enfim, eu sou suspeita para falar porque estou ansiosa que chegue o dia 14 para eu aprender um pouco mais com essas feras que estão lá. Então eu convido todo mundo que está ouvindo, acessa lá a página da Assim Assessoria. Tá bom? Vamos todo mundo participar. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai sair de lá entendendo um pouco mais de como a gente funciona e bem melhor como pessoa, como ser humano. Eu acho que é por aí o caminho. Ótimo. Só temos a agradecer a professora, pedagoga, escritora Damares Flor e também a Carla Françoise, Mariana Borba, a todos os ouvintes, Maria. O Eduardo Garcia que está aqui conosco. Nós temos também uma colega que está, Fernanda, está fotografando tudo, está registrando tudo. Registrando tudo. Isso ajuda a gente. Cada minuto é um flash, né? Como se dizia naquela novela. Está então encerrado, infelizmente, o nosso Sábado Show Entrevista de hoje, dia 8 de julho de 2017. E queremos informar também a você daí do outro lado e lembrar, não é, que o programa está sendo gravado, certo? E ele vai estar disponibilizado na nossa página do Facebook, que é facebook.com/PGM Sábado Show. Entra lá e curte. Então vamos embora. Muito obrigado a todos. A você, ouvinte, obrigado. Microfones fechados. E estaremos de volta sábado que vem com mais um Sábado Show aqui dentro da sua Rádio 9 FM em 106,3. Tchau. Acabamos de apresentar Sábado Show.